Shalom, povo de Deus, graça e paz. Aqui é o pastor Mazini, querendo trazer mais uma webinar, um estudo, uma palavra que vai abençoar a sua vida, vai abençoar seu coração. Nós temos esse projeto chamado Webinar MAP, que é do Ministério Avivamento Profético, qual eu sou pastor, líder desse ministério, e estou aqui com esse propósito de ministrar palavras, estudos, seminários sobre vários temas. Cada semana estarei postando alguns estudos, colocando à disposição de quem quiser participar. Nós temos um grupo de WhatsApp também, onde nós discutimos os temas, nós conversamos um pouco sobre os temas e sugerimos temas, né? E se você tiver interesse, quiser participar, depois coloque seu nome lá nos comentários, para a gente poder, eu vou te enviar um link, e daí você entra no grupo, uma forma de você participar. Mas se não, se inscrevendo no canal, você vai ter vários notificações, onde quando a gente subir um vídeo aí, a gente postar um vídeo novo da webinar, de um seminário, ou de um estudo, de algo assim, você vai receber notificação. Depois você, no seu tempo, você puder, você assiste, você participa, deixe seu comentário lá. Esse, no caso, eu estou fazendo ele gravado para ele ser postado durante a semana, mas toda terça-feira, às 20 horas, nós temos o Webinar MAP, que é o seminário que a gente abre como streamer e a gente faz a transmissão, e aí você pode entrar, participar, assistir ali enquanto ele estiver sendo ministrado. Você vai poder participar pelo chat, fazendo suas perguntas, colocando seus comentários, e é bem interessante que quanto mais pessoas participam e se interessam pelo assunto, a conversa ou o tema fica bem trabalhado. Amém? Então, eu quero já ir para o tema. Nós vamos falar, o tema de hoje é prosperando no propósito e não na condição. Prosperando no propósito e não na condição. O texto que nós vamos usar é Gênesis 39, de 1 a 6. Gênesis 39, de 1 a 6, que diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José era atraente e de boa aparência. Esse texto ele fala sobre, nós vamos nos basear, falando de prosperidade, falando de prosperidade na vida pessoal do servo de Deus. Nós vamos usar a vida de José. José foi um exemplo daquele que prosperou no propósito e não na condição. Nós vamos estudar um pouco e vamos ver que as condições de José não eram boas, tá? Nós vamos usar a vida de José e vamos falar sobre esta situação que José enfrentou, e mesmo assim, nas condições precárias, condições difíceis que José enfrentou, ele passou por dificuldades, mas o Senhor era com ele. Então, esse texto ele fala assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Senhor, verso 20, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio.
José era atraente e de boa aparência. Então, esse texto, ele fala sobre isso. O verso diz assim, verso 3: Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a casa e lhe confiou tudo que possuía. Então, José, ele não dependia das condições. Ele ainda era um escravo, só que ele achou graça aos olhos de Potifar, e Potifar colocou ele sobre as melhores condições. Colocou ele no mais alto posto da sua casa, ele colocou José na melhor situação que ele podia ter ali, viver. Então, essa prosperidade que na vida de José, mesmo sendo um escravo, José se tornava um homem próspero, porque Deus era com ele. Deus estava com ele. E isso era perceptível. Olha a palavra que ele diz aqui, ele fala assim, ó, quando este percebeu, quando quem? Potifar, que era o senhor dele. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos bens. Então, nós vemos que José, ele se tornou o administrador porque Potifar viu que Deus prosperava o trabalho de José. Deus era com José, o Senhor estava com José e abençoava tudo que José fazia. Então, Potifar, ele disse, eu quero que tudo na minha casa seja abençoado, eu quero que todas as coisas na minha vida sejam abençoadas, tudo que eu possuo seja administrado por alguém abençoado. E ele colocou José para estar administrando o seu lar. Então, ele tinha um posto elevado ali naquela situação, tá? Ele tinha uma condição boa, ele desfrutava de uma condição boa mesmo, ele desfrutava de uma prosperidade, corrigindo, ele desfrutava de uma prosperidade mesmo numa condição precária, mesmo numa condição difícil, tá? Olha o verso 5, diz assim, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Por causa de José. Olha o que o texto diz. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Então, a bênção de Deus, ela estava condicionada segundo aquilo que José fazia, segundo a bênção que Deus abençoava José. Então, Potifar, ele sabia disso, ele percebia que tanto que o que José fazia na casa, quanto ele fazia no campo, na criação dos gados, das suas criações, dos animais, tudo era abençoado. Então, ele deixou José ao cuidado de tudo isso. Ele deixou José ao cuidado de tudo isso. Olha só. E assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Então, aqui fala que José, ele cuidava de tudo. Ele não se preocupava com nada, ele só se preocupava em comer. Ele ia para a mesa e ele comia. Era isso que ele fazia. Ele ia para casa e ele sabia que José ia cuidar de tudo. Era José que ia cuidar de todas as coisas. Não ia faltar nada. Não ia faltar. José, pela bênção que ele possuía, José estaria fazendo o seu melhor. Ele estaria, porque ele tinha a bênção de Deus. A bênção do Senhor estava sobre a vida de José. Tá? Então, José prosperava
ele tinha prosperidade mesmo que a condição fosse ruim. Ele prosperava no propósito. Qual era o propósito? Deus era com José. Tá? Vamos para o próxima declaração. Prosperar é aquilo que parece que vai dar errado, no final dá certo. Olha só a declaração aqui. Ó. Prosperar é aquilo que parece que vai dar errado, mas no final dá certo. Tá? Então, é aquilo que parece que vai dar errado. Por quê? Porque José, ele foi vendido pelos seus irmãos e ele foi colocado como escravo lá na casa de Potifar. Era para ele sofrer. Só que, ao contrário disso, Deus era com ele. Deus estava com ele. E ele não sofreu. Ele, na verdade, ele prosperou. Deus prosperava a vida de José, mesmo sendo um escravo. Por quê? Porque a prosperidade está vinculada com o propósito e não com a condição. Então, prosperar é aquilo que parece que vai dar errado, no final dá certo. Tá? Então, nós temos que entender isso. Vamos para a próxima declaração. Quais eram as condições de José? Quais eram as condições de José? Vamos lá. Foi invejado, primeira condição. Ele foi invejado pelos seus irmãos. José, ele era o filho da velhice de Jacó, né, de Israel. E ele era muito querido, ele era muito... era o caçula da época, né? Depois foi Benjamim, mas ele era o caçula da época, ele era o menino mais novo, tal, foi filho da velhice. Então, Israel guardava a vida dele, cuidava dele, dava o melhor, deu uma túnica toda colorida para ele, deu uma túnica uma túnica telar, diz a Bíblia, toda colorida, e ele tinha certos privilégios com o pai. Ele tinha certos privilégios com o pai. Então, José era invejado pelos irmãos. E ainda mais quando José, ele teve o sonho, né? Ele teve o sonho que esse sonho, ele falava que ele seria colocado acima dos irmãos e acima do pai e da mãe, até na visão que ele teve, no sonho, uma revelação que Deus tinha dado através de sonho para ele, e ele contou para todos, né? Ele publicou aquilo, e aquilo gerou tamanha inveja, que os irmãos pegaram ele e levaram ele para ser vendido. Jogaram ele numa cisterna. A intenção dele era até matar, mas eles Rubem não deixou, e eles acabaram não cometendo esse ato, e eles eles não venderam a José. Eles não mataram José, mas venderam José. Passavam uns mercadores de escravo lá e acabaram levando José. E ele foi vendido, e depois quem comprou ele foi Potifar. E ele foi parar na casa de Potifar. Tá? Então, aqui diz que José, ele foi invejado pelos irmãos. Esta foi a condição, primeira condição na vida de José. Foi invejado pelos irmãos. Segunda condição na vida de José, foi vendido como escravo. Como eu disse, ele foi vendido como escravo. Tá? Aconteceu que José, ele ia ser morto, mas Rubem intercedeu pela vida dele e ele não foi morto. Ele foi vendido como escravo. Terceira condição na vida de José, ele estava escravo, mas não era escravo. Ele estava escravo, mas ele não era escravo. Entenda uma coisa, estar é diferente de ser. Tá? Deixa eu explicar esse ponto aqui. Estar é diferente de ser. Estar, vamos colocar um exemplo. Estar triste não quer dizer que eu seja uma pessoa triste. Estar com raiva não quer dizer que eu seja uma pessoa raivosa.
Estar, vamos colocar, estar pobre não quer dizer que eu seja uma pessoa pobre, tá? Ser e estar. Ser e estar. José ele era pobre? Não, ele era de uma família abastada, ele era de uma família estruturada financeiramente, sua família era de estrutura, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha irmãos, ele tinha toda uma estrutura, mas ele era uma pessoa pobre? Não, mas ele foi vendido como escravo, e ele estava escravo, mas ele não era um escravo. A diferença, a prosperidade está naquilo que você é e não aquilo que você está. A prosperidade não depende daquilo que você... A prosperidade depende daquilo que você é e não daquilo que você está. Não é a condição, é o propósito. Tá? Não é a condição, é o propósito. Então, José, ele estava escravo, mas ele não era um escravo. Tá? Vamos lá. Quarta condição, estava em uma terra que ele não desejava estar. José estava em uma terra que ele não desejava estar. Aonde que José estava? José estava no Egito. José foi para o Egito. Ele era de Canaã e ele foi vendido pelos irmãos, ele foi invejado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, ele se tornou escravo, mas ele não era escravo, ele estava escravo, mas ele não era escravo, e ele estava em uma terra que ele não desejava estar. Às vezes, a nossa condição é estar numa posição, numa situação a qual nós não desejamos estar. Às vezes você tem um trabalho que você não gostaria de estar nele, mas essa é a condição. Isso não a tua prosperidade não depende de onde você está. A prosperidade, ela não depende da terra, do lugar, da geografia que você está. Tá? Ela ajuda, a geografia, o lugar, a localidade, o ponto, vamos colocar assim, a condição do trabalho, ajuda, com certeza ajuda. Só que ela não é fator que determina a nossa prosperidade. Quando falamos da nossa prosperidade diante do Senhor, ele estava em uma terra que ele não desejava estar. Tá? Então, essa era uma das condições da vida de José. O propósito da vida de José. O porquê que José prosperava. Agora nós vamos entrar no propósito da vida de José. Como eu disse, José prosperava no propósito e não na condição. Vamos voltar lá para relembrar os fatos. Olha só. Vamos voltar. Quais as condições da vida de José? Recapitulando. Condições da vida de José. Ele, primeiro, foi invejado pelos irmãos. Segundo, foi vendido como escravo. Terceiro, estava escravo, mas não era escravo. Quarto, estava em uma terra que ele não desejava estar. Ok? E o propósito da vida de José. Qual era o propósito da vida de José? Por que José prosperava? Então, nós vamos entrar nesse ponto. Primeiro, por que José prosperava? O Eterno era com ele. O Eterno era com José. O Eterno era com José. Alguém só prospera porque Deus é com ele. A prosperidade no propósito é porque Deus está conosco. Você vai prosperar, não importa se há inveja, se você está num lugar onde você não deseja, se você está num posto, numa situação, ou num algo de trabalho que você não gostaria de estar, isso não vai depender disso, a tua prosperidade. A prosperidade vai acontecer na sua vida, primeiro,
Porque o Eterno está com você. O Eterno era com José. A nossa prosperidade, ela vai acontecer através daquilo que nós temos de aliança com Deus e da aliança de Deus conosco. Da nossa aliança com Deus e da aliança de Deus conosco. Tá? Então, o Eterno, ele era conosco. O Eterno é conosco, o Eterno é contigo. Tá? Então, vamos lá. Por que José prosperava? Segundo, tudo dava certo, tudo prosperava. Tá? Tudo dava certo. Você lembra do versículo que falava lá? Que tudo que José fazia, Deus prosperava, dava certo. Então, quando o Eterno é contigo, quando você tem um propósito em Deus, você está no propósito de Deus, o Eterno é contigo, você é com o Eterno, você é com o Senhor, tudo que você fizer vai dar certo, tudo vai prosperar. No começo parece que não vai dar certo, mas no final ele dá certo. É uma questão de fé, é uma questão de confiança, é uma questão de entender que você está no propósito. E se você está no propósito de Deus, Deus vai te abençoar e você vai prosperar, não na condição, mas no propósito. Tudo dava certo, tudo dava certo, tudo prosperava. Por que José prosperava? Vamos lá. Terceiro, o Eterno escolheu José para abençoar uma geração. Por que José prosperava? Porque o Eterno escolheu José para abençoar uma geração. A vida de José tinha um propósito. A prosperidade na vida de José tinha um propósito. Qual era o propósito? Era abençoar uma geração. Ele não era para ele enriquecer, não era para se tornar um homem rico, não era para se tornar um homem milionário, não era para ter poder, não era para esbanjar, não era para ele ostentar. Não era para nada disso. A prosperidade na vida de José era para ele abençoar a sua própria geração. O que aconteceu? José ele foi vendido para Potifar. Potifar, depois da situação lá que a mulher de Potifar acusou ele de assédio, ele foi preso, ele ficou preso. Depois da prisão, ele também foi abençoado na prisão. A gente não falou disso, mas ele foi abençoado na prisão. Ele prosperou na prisão, como um preso, ele prosperou porque ele se tornou o chefe do cárcere, ele tinha a chave do cárcere, tá? Então, ele foi abençoado em tudo isso, e quando ele foi para o palácio, porque Faraó, ele interpretou o sonho de Faraó, ele se tornou o administrador ou governador de todo o Egito. Abaixo de Faraó só tinha ele. Então, a revelação que Deus tinha dado para ele foi para abençoar uma geração, salvou toda a terra. O nome dele, Faraó chamava ele de Zafenate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. Ele recebeu um título de Jesus. Ele é uma tipificação, José é uma tipificação, uma tipologia de Cristo na época que viveu, porque ele salvou a humanidade. Se não fosse José, a humanidade teria sido destruída, até o Egito, tudo. Porque entrou 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Depois veio 7 anos de fome. Então, ele tinha revelação, ele tinha informação. Então, Deus deu a revelação para ele e ele soube administrar. Ele deu a informação e ele foi o administrador dessa prosperidade de 7 anos. Enquanto o mundo consumia sua prosperidade, ele guardava a prosperidade. Aí está muita sabedoria também da parte de Deus, porque Deus tinha revelado o que iria acontecer e ele se preparou para aquilo que estava para acontecer. Então, a gente tem que estar preparado mesmo quando a gente está prosperando, porque pode ser que venha dias
que não vão ser muito prósperos na nossa vida. Nós temos que ter uma reserva, nós temos que cuidar. Então, precisamos da sabedoria de Deus para administrar aquilo que Deus está nos abençoando. Então, a tua prosperidade precisa ter um propósito, abençoar outras vidas, abençoar não só a sua vida, não só a te enriquecer, não olhe para isso, não pense dessa forma. Se você busca dessa forma, você nunca vai conseguir a prosperidade, porque ela é algo egoísta da sua parte, tá? Então, você precisa prosperar no propósito e não na condição. Quarto ponto, José era um solucionador de problemas. Entenda uma coisa, José era um solucionador de problemas. O nome dele era Zafinat Pané, Salvador do Mundo. Tá? Então, ele solucionava problemas. Você quer prosperar, você vai ter que resolver um problema. Vou te dar um exemplo. O médico, ele resolve o problema de quem está doente. O mecânico, ele resolve o problema de quem tem problema no seu carro, no seu veículo, na parte mecânica. Um eletricista, ele resolve o problema elétrico. Um dentista, ele resolve um problema dos dentes. O cabeleireiro, ele resolve um problema de quem precisa de um corte. E assim por diante. Tudo na vida resolve um problema, tudo tem um propósito. E todo problema solucionado existe uma recompensa. Todo problema solucionado existe uma recompensa. O mecânico, quando resolve o problema do carro, ele recebe o valor daquele serviço que ele prestou. O médico, a mesma coisa. O dentista, a mesma coisa. O cabeleireiro, a mesma coisa. Então, não fuja dos problemas. Se você quer prosperar no propósito, aquilo que está acontecendo na sua vida, um problema que veio até você, não é para você fugir dele. Não é para você fugir dele. Na verdade, Deus está enviando para você administrá-lo e solucionar aquele problema. Ah, dá trabalho? Dá trabalho. Mas nenhuma prosperidade vem se não for por meio do trabalho. Entenda isso. Não ache que Deus vai prosperar alguém, ele deitado na cama dele, numa rede, debaixo de uma árvore, ele de férias na praia, e Deus vai prosperar ele sem nenhum tipo de trabalho. Não, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Por que José prosperava? Porque José era um solucionador de problemas. Pare de fugir dos problemas. Peguem os problemas que vêm até você e faça o seu melhor. Faça mais, porque daí você será visto e Deus será contigo. E você vai prosperar não na condição, mas no propósito. Qual é o propósito? Deus é com você e você é um solucionador de problemas. Vamos para o próximo. O propósito sempre será maior que as condições. Olha só, o propósito, olha essa frase, o propósito sempre será maior do que as condições. Creia no propósito. Deus tem um propósito que você precisa viver. Você precisa viver o propósito de Deus, porque o propósito sempre será maior do que as condições. Pare de olhar para as condições. Pare de ficar preocupado com as condições. Pare de ficar temeroso por causa das condições. As condições são condições. Elas sempre vão ser as condições e você vai ter que enfrentá-las. Agora, o propósito que Deus tem na sua vida e você está nesse propósito, você vai prosperar. Você prospera no propósito e não nas condições, tá? Você prospera no propósito e não nas condições. Você vai prosperar no propósito de Deus. Olha só a frase. Você vai prosperar no propósito de Deus. Aonde você prospera? No propósito de Deus. Você tem que estar no propósito de Deus, não na condição. A condição ela vai acontecer. A situação, o lugar, o problema, a dificuldade, o cargo, seja o que for,
Você vai passar por isso, mas você vai prosperar no propósito de Deus. Tem um propósito. Tudo em Deus tem um propósito. A Bíblia, Jesus diz que nenhuma folha cai sem que Deus permita. Nenhuma folha cai sem que Deus permita. Nenhum pássaro morre sem que Deus permita. Tá? Então, tudo tem um propósito em Deus. Então, você vai prosperar no propósito de Deus, não nas condições. Pare de murmurar das condições. Não fique reclamando das condições. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele não ficou reclamando. Quando ele estava como escravo de Potifar, ele não ficou reclamando. Quando ele foi parar na prisão, ele não ficou reclamando. E ele se tornou, aquilo levou ele a se tornar governador do Egito. Então, queridos, se você quer prosperar, não fique reclamando das condições, não fique olhando para as condições, não fique apegado às condições. Comece a prosperar no propósito de Deus. Espere o propósito de Deus. Entre no propósito de Deus e você vai prosperar. Você vai prosperar no propósito de Deus e não na condição. Vamos lá. Encerrou. Aqui era o último slide, tá? Então, você vai prosperar no propósito de Deus. Então, esse foi o tema que nós queríamos abordar, prosperando no propósito e não na condição. Você possa, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, inscreva-se no canal, lá no cantinho, nesse canto aqui, ó, esse cantinho aqui vai estar inscreva-se. Você clica aí, você clica nesse cantinho aqui, escrito em vermelho aí, branco, você clica aí, ele faz a sua inscrição, ativa o sininho, tá? Ativa o sininho aí para você receber as notificações e você vai estar recebendo notificações a cada vídeo que a gente postar de estudo, de webinar, você vai estar participando e sendo abençoado também. Deixe seu comentário, comente lá as suas percepções aí do vídeo, do estudo. Coloque lá o seu comentário. Se você tem alguma pergunta, acrescente lá uma pergunta. Você vai me ajudar, você vai estar abençoando aí de alguma forma. Se você quiser, você pode estar compartilhando. Se você quiser nos ajudar para que esse vídeo chegue a mais pessoas, compartilhe, deixe seu like lá, porque o gostei lá, aperta o gostei, porque o gostei ele vai te levar, vai fazer o YouTube mandar para outras pessoas, tá? E isso vai ser bom, outras pessoas começam a receber aquilo que você está recebendo, amém? Que Deus te abençoe. A gente vai encerrar agora e você possa estar participando de outros em nome de Jesus. Fique na paz. Shalom.